Olá pessoal, sou Cristo Willi, sou engenheiro agrônomo, atualmente doutorando na área de geoprocessamento, mestre e especialista nessa área também. Sou professor da Fundação Educacional de Andradina, na área de topografia e geoprocessamento, e faço parte da equipe de pesquisa de geoprocessamento e topografia da Unesp de Ilha Solteira. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a equipe, a comissão do primeiro simpósio brasileiro online de gestões urbanas, onde eu fui convidado a estar ministrando essa palestra. Na palestra, pessoal, vou estar falando sobre a obtenção da temperatura de superfície utilizando o sensoriamento remoto. No caso, o que vem acontecendo muito devido ao aquecimento global é o surgimento, o aparecimento de ilhas de calor em centros urbanos. Antigamente isso era uma realidade apenas de grandes centros, mas será que isso já não é uma realidade de pequenos centros urbanos, não? Será que isso não vem acontecendo também em pequenos municípios? A gente vai ver isso durante a palestra. E a utilização do sensoriamento remoto na obtenção desses dados de temperatura. Ele é importante, ele pode ser eficaz, ele contribui no planejamento urbano, é o que a gente também vai estar vendo durante o decorrer dessa palestra. Ok? Vamos lá. Então, pessoal, conforme a gente havia conversado anteriormente, o título da palestra é a utilização do sensoriamento remoto para a obtenção da temperatura de superfície em áreas urbanas. Bom, o processo de urbanização. Devido ao grande processo de urbanização, ele causa impactos na paisagem e no clima local. Por que ele causa esse impacto? Devido à substituição da matéria natural, principalmente da matéria vegetal, ela sendo substituída pelos materiais sintéticos. Então é retirada a vegetação, que promove a evapotranspiração, para estar colocando no local o material sintético, edificações, pavimentos. São materiais muitas das vezes permeáveis e eles não fazem o processo de evaporação, eles somente retêm o calor e tem uma demorada liberação desse calor. Então ali vai acumulando aquela massa de ar quente. Consequentemente, ocorre um aumento da temperatura do ar. Ali vai ficando, como fica aquela bolsa de ar quente, então vai criando um aumento. Assim formando então, possivelmente, as ilhas de calor urbana. O que são essas ilhas de calor? Ilha de calor é quando, dentro da área urbana, tem uma temperatura de no mínimo 1 a 3 graus maior do que as áreas do entorno da cidade, as áreas ao redor. Quando você analisa, compara a temperatura mais alta da área do entorno e dentro da área urbana tem uma temperatura de 1 a 3 graus acima, isso então já é considerado ilha de calor. Consequentemente, para quem mora nessas áreas ou em áreas próximas, acontece o quê? O desconforto térmico. Juntamente com o desconforto térmico, ele provoca também risco à saúde humana. E o que acontece? Muitas vezes problemas de saúde eles são acarretados ou agravados, no caso, pelo próprio aumento da temperatura, como problemas respiratórios, problemas cardíacos, entre outros. E com isso tem uma queda da qualidade de vida da população. Então, só para explicar, ilha de calor, para quem não conhece o termo ou às vezes não recorda, é uma amplitude térmica entre a área urbana e a área rural, podendo variar de 1 a 3 graus. E disso então já é caracterizado a ilha de calor. Notem nessa ilustração aqui, ó, bem no centro da cidade é onde ocorre o pico de temperatura, diferente da área rural. A área rural na base aqui com 29,4 graus, por que ela é a temperatura mais baixa? Porque tem a presença da vegetação aqui. Conforme vai chegando para o centro da cidade, vai diminuindo esse número de espécies arbóreas, entre outros tipos de vegetação, herbácea, e ela também vai aumentando a curva da temperatura de superfície. Então, isso é caracterizado a ilha de calor. E o que acontece esse armazenamento de calor? Materiais com alta condutividade térmica tendem a conduzir o calor para seu interior. Já tem os materiais com alta capacidade calorífica, que eles são capazes de armazenar mais calor em seu volume. Ou seja,
O material que muitas vezes é utilizado nas áreas urbanas, na cidade, eles têm alta condutividade térmica, eles conduzem calor para o seu interior e têm uma capacidade calorífica alta, armazenando aquele calor em seu volume. No esquema que temos aqui, na imagem, fala que pode chegar de 3 a 10 graus mais quente na cidade do que na zona rural. Existem trabalhos, pesquisas que esse valor chegou a valores maiores. E o sensoriamento remoto, ele é uma ferramenta que é bastante utilizado para proporcionar uma dimensão cartográfica e numérica da temperatura de superfície. Temos aqui o modelo do satélite Landsat 8 e aqui um produto final dele. Por que o sensoriamento remoto é bastante utilizado na dimensão cartográfica e numérica da temperatura? Dimensão cartográfica porque a gente tem a possibilidade de localizar onde estão essas ilhas de calor. A gente consegue identificá-las. E a numérica porque a gente consegue quantificar. A gente qualifica essa ilha de calor e quantifica a temperatura que está ali. E dentro do sensoriamento remoto, o produto deles são as imagens de satélite. Então temos imagens de alta resolução, imagens de média resolução e as imagens termais, que vão ser úteis para a obtenção da temperatura de superfície. Tudo isso, todas essas imagens estão atreladas a um sistema de informação geográfica, um SIG, que vai ser o programa que vai fazer esse processamento para a gente obter os nossos resultados desejados. Imagens orbitais. Aqui eu coloquei 2 exemplos de imagem de satélite. Imagem do satélite Pleiades, um satélite de imagem paga, ele é de alta resolução espacial. Cada pixel desse satélite mede 60 centímetros. Já o satélite Landsat 8, disponível gratuitamente, você pode adquirir as imagens dele pelo INPE, tanto pelo USGS, o Earth Explorer, ele possui imagem de média resolução espacial. Enquanto o pixel do Pleiades é de 60 centímetros, o pixel do Landsat ele é de 30 metros. Porém, existe alguns tipos de processamento que você pode fazer para estar melhorando a qualidade dessa imagem. A gente vai estar comentando aqui sobre esses processamentos. Em cima de cada imagem temos também uma ilustração do satélite imageador. Como na obtenção de temperatura de superfície a gente utiliza o satélite Landsat, que hoje já tem o Landsat 8, que está em órbita, esses sensores operam na região do termal e têm seus dados convertidos em temperatura de superfície. O Landsat 8 ele é composto por 11 bandas espectrais, porém as bandas termais são a banda 10 e a banda 11. Elas são de resolução espacial de 100 metros. Só que o SGS ele disponibiliza essas bandas reamostradas em 30 metros. Ou seja, se tratando de imagens de bandas termais, o Landsat já é considerado um satélite de alta resolução espacial. E dentro das demais bandas, da banda 1 a 9, todas as bandas, com exceção da banda 8, possuem uma resolução espacial de 30 metros. Já a banda 8 possui uma resolução espacial de 15 metros. Essa banda ela vai ser utilizada no processo de fusão de imagens, de melhoramento da qualidade das outras bandas, interagindo com a banda 8. A gente vai estar mostrando um exemplo aqui também. Aqui temos um exemplo da imagem termal da banda 10, que é que a gente vai utilizar nos cálculos da temperatura de superfície do satélite Landsat 8. Ela já é reamostrada com 30 metros na resolução espacial dela. Sistemas de informação geográfica são ferramentas fundamentais na aplicação dessas técnicas do processamento das imagens. Temos aqui o TerraView, Spring e o QGIS, que são plataformas disponíveis gratuitamente. Já o ArcGIS, distribuído pela Lasereye, e o ERDAS pela Hexagon, já são aplicativos pagos. E independente do SIG que você utilizar, você vai precisar de um microcomputador para fazer esse processamento das imagens. Não tem como você processar as imagens sem a interação com o microcomputador. Então, falando de sistemas de informação geográfica, a gente faz o processamento de imagem necessário para a realização do trabalho na obtenção de temperatura de superfície.
Primeiro fazer uma correção atmosférica. A correção atmosférica nada mais é do que tirar o borramento atmosférico sobre a imagem gerada. Com isso ele vai estar, entre aspas, limpando a sua área e melhorando a visualização dos alvos. Aí, posteriormente, você realiza a fusão de imagens, que é a interação da banda 8, resolução de 15 metros, com as outras bandas de 30 metros, com exceção da banda termal. Você faz a interação dessas bandas com o objetivo de melhorar a qualidade dessas bandas do visível, que vai da banda 2 à banda 4, e do infravermelho, que é da banda 5 à banda 7. Você melhora a qualidade delas. Quanto menor o pixel, melhor a resolução espacial da imagem, mais elementos você consegue distinguir quando você vai fazer a classificação de uso e ocupação do solo. O processo de classificação e uso e ocupação do solo é o que você vai cruzar com os dados obtidos na temperatura de brilho de superfície e ver o que está ocorrendo nas áreas de ilhas de calor, ver qual que é a classificação do uso do solo na área. E posteriormente identifica as ilhas de calor e faz o cruzamento dos dados. Eu fiz aqui um fluxograma tentando explicar melhor como você gera esses resultados. Primeiramente, lá no topo temos o satélite. No satélite você vai fazer o download das informações dele, dos dados, que posteriormente você vai estar jogando no microcomputador. Dentro de um SIG você vai criar um banco de dados já referenciado, onde vai estar depositando toda a sua informação coletada de satélite. Posteriormente você vai estar fazendo esses processamentos, que no primeiro caso é a correção atmosférica, conforme eu falei, você dá uma limpada nela, tirando o borramento. Em segundo, a fusão de imagens, você vai melhorar a qualidade. Em terceiro, a classificação. Bom, pessoal, a classificação a gente tem que tomar um pouco de cuidado. De acordo com a literatura, a classificação ela tem cerca de 80% de confiabilidade na classificação automática. Muitas vezes, principalmente em imagens de alta resolução, o que acontece? Quando você faz a classificação automática, tem que analisar bem os alvos. Por exemplo, uma área de solo exposto, ela tem o mesmo comportamento espectral que um telhado cerâmico. Então, o classificador ele vai enxergar que ali, ao invés de ser um telhado, é uma área de solo exposto. Isso pode comprometer todo o trabalho. Então, por isso, particularmente, optamos, dentro das áreas de ilhas de calor, pela classificação manual. Porque você conhece a realidade do local e assim fica mais fácil você fazer a classificação. A temperatura de brilho de superfície, fazendo o fatiamento. Para você gerar essa temperatura de brilho, você faz o cálculo de conversão de nível de cinza, da imagem nível de cinza para a radiância e de radiância para a temperatura de brilho. Após feita a imagem de temperatura, tem esse resultado aqui, onde você vai, aqui tem um buffer de 200 metros ao redor da linha preta, onde você vai classificar qual a área de maior temperatura no entorno. Achamos uma área bem próxima à cidade, porém, dentro da área urbana, tem ilhas de calor com temperatura maior ainda, temperatura mais alta. Então, seguindo aqui, temos 3 quadros, o A, o B e o C. Fizemos um zoom numa ilha de calor, onde no quadro A a gente tem o recortado, o shapefile na imagem original, o que visualizamos. No quadro B tem a ilha de calor propriamente dita, e no quadro C temos a classificação do uso e ocupação do solo. E tendo esses 3 dados, você faz o cruzamento, chegando a um resultado. Conforme eu falei, o estudo de caso que fizemos da nossa área de estudo foi Ilha Solteira, uma cidade de pequeno porte, uma população de 26 mil habitantes, no interior do estado de São Paulo. Realizamos esse estudo com o objetivo da preocupação em pequenos municípios também, em cidades de pequeno porte. Conforme eu falei anteriormente, será que já é uma realidade dentro desses municípios? Ilha Solteira, pegamos uma imagem de 17/3/2014 e identificamos exatamente 18 ilhas de calor nessa data. A área de referência que encontramos possuía uma temperatura de 29 a 30 graus
E dentro da área urbana encontramos ilhas de calor com até 32 a 33 graus, ou seja, uma amplitude aí de 3 graus, considerado já uma ilha de calor. E encontramos em 18 pontos da cidade. Identificadas essas áreas com ilhas de calor, fizemos uso e ocupação do solo. E agora foram cruzados os dados, onde chegamos aos resultados do uso e ocupação com asfalto, pavimento cimentado, telhado de amianto, telhado cerâmico com asfalto, telhado cerâmico com lajota e vegetação arbórea. Essas classes de telhado cerâmico com asfalto e telhado cerâmico com lajota são... O asfalto, no caso, é o pavimento entre as ruas onde as casas têm telhado cerâmico. Algumas ruas de Ilha Solteira têm o pavimento asfáltico e algumas as ruas são lajotadas. Então, por isso a gente separou, fez essa distinção aí dos materiais de pavimento, porque cada material ele tem a sua capacidade de armazenamento diferente. Então, por isso a gente resolveu diferenciar isso daí. Então, a gente encontrou que a somatória de todas as áreas de ilha de calor urbana e ilha solteira deu 120,21 hectares, 17% da área urbana de ilha solteira. E as classes mais encontradas foi o telhado cerâmico e asfalto, com 40,7 hectares, telhado cerâmico e lajota, com aproximadamente 30 hectares, e asfalto, com 18,5 hectares. Temos aqui também dois exemplos, montados pelo uma modelagem 3D, de como é a disposição das casas de Ilha Solteira. Ilha Solteira é uma cidade projetada e as casas são germinadas, uma ao lado da outra, não havendo a passagem de ar. E isso também influencia no aparecimento, ali, na ocorrência de ilhas de calor nessas áreas. Principalmente em dias mais calmos, não tem vento, ela não é transportada essa massa de ar quente, ficando alojada ao longo do dia dentro dessas áreas. E também foi encontrado alta temperatura em áreas com vegetação herbácea degradada. Poxa, a vegetação, teoricamente, ela favorece na diminuição da temperatura. Ela era para mitigar o efeito da ilha de calor. Porém, a vegetação degradada, ela tem um comportamento semelhante a um solo exposto e aquece rapidamente durante o período da exposição solar. Ou seja, uma área de vegetação degradada, ela vai absorver calor também, vai reter e vai liberar de forma muito lenta, ocasionando ali a ilha de calor no local. E então, segundo Coultre, a morfologia das ilhas de calor, em sua maioria, sempre a mesma: cimento, telhas de cimento e amianto e asfalto. É uma realidade encontrada em Ilha Solteira. Separamos uma nova ilha de calor, onde a gente encontrou apenas asfalto, telhado cerâmico e pavimento asfáltico. E a gente pôde observar também ao longo do trabalho que dentro das áreas residenciais de Ilha Solteira, onde houve a ocorrência das ilhas de calor, a grande maioria foi telhado cerâmico. Poxa, o telhado cerâmico ele tem uma propriedade de não reter tanto calor, porém cai naquela questão do padrão arquitetônico compacto entre as residências, não tem passagem de ar. Então o ar quente ele recebe ali no material e fica ali, ele fica alojado ali ao longo do dia, e esse ar vai se acumulando, e com isso vai fazendo o quê? Proporcionando uma queda da qualidade de vida de quem reside nessas áreas, uma temperatura mais alta. Por outro lado, olha o que a gente pôde observar, que as menores temperaturas foram no Parque da Mantiqueira e no Zoológico. O Parque da Mantiqueira e Zoológico são duas áreas de Ilha Solteira com um fragmento arbóreo. Então, a gente pôde analisar que dentro dessas áreas a temperatura foi a menor da cidade. Notem nos dois quadros que ela não só é menor, como ela ajuda também em suas áreas ao redor. Ela ajuda a diminuir a temperatura do seu entorno. Como diz o Ferreira, que as áreas verdes promovem ilha de frescor, ou seja, o fenômeno inverso à ilha de calor, e minimiza os efeitos extremos da radiação solar, como a gente pôde encontrar aqui nessas duas áreas de Ilha Solteira. Então, pessoal, diante do que a gente comentou, do que foi falado aqui, o que a gente pode concluir? Que sim, podemos concluir que o sensoramento remoto contribuiu muito na identificação das ilhas de calor quando a gente analisou a temperatura de superfície. Ele nos auxilia
a compreender o surgimento e o aparecimento daquelas ilhas de calor em determinados locais. E a gente ainda pode ir um pouco além, a gente pode ver que as áreas com vegetação arbórea, elas favorecem no arrefecimento da temperatura. Elas promovem as ilhas de frescor, ou seja, elas diminuem a temperatura da área do seu entorno, ela favorece devido à evapotranspiração. Vimos também que a gente consegue analisar quais são os materiais urbanos de maior retenção de calor, que no caso é o asfalto, as áreas pavimentadas com asfalto e cobertura com telha de cerâmica, e as áreas também com lajota, porque essas lajotas, com o passar do tempo, vão ficando sujas. E o comportamento espectral dela vai sendo semelhante ao de um asfalto. Devido a ficar mais escura, elas vão ter maior absorção de calor. E também podemos ver que em uma cidade de pequeno porte, como Ilha Solteira, o padrão arquitetônico do município, por ser uma cidade projetada e as casas estarem germinadas de formas uma ao lado da outra, sem a passagem de ar, contribuiu também no estacionamento daquelas bolsas de ar quente ali, que ali foram favorecendo o surgimento das ilhas de calor. E é de grande importância a recomposição paisagística desses lugares, ou aumentando a vegetação, pois isso atua diretamente na redução das temperaturas. E principalmente esse estudo ele pode contribuir para projetos onde tentam mitigar esse efeito da ilha de calor. Porque, como já falamos anteriormente, a temperatura ela não está relacionada só ao desconforto térmico. Do desconforto térmico, ela acarreta também pode provocar e prejudicar mais ainda algumas doenças respiratórias, doenças cardíacas e mais uma série aí. Então, com esse estudo, a gente pode contribuir em projetos que possa mitigar esse efeito, que possa melhorar a qualidade de vida da população do local. Pois a diminuição de qualquer temperatura, ela já ajuda ali no bem-estar, na saúde de quem reside ao lado de onde fica estacionada essas ilhas de calor. Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de ter passado para vocês. Espero que tenham entendido e qualquer dúvida, qualquer questionamento, estou aberto, tenho o meu contato aí, entre em contato que a gente vai estar conversando, tá ok? Até mais para todos, um forte abraço. Tchau, tchau.